O sol queimava sobre o vale. Dois exércitos se enfrentavam. O calor era intenso, e o ar estava carregado de tensão. Cada soldado sentia o peso do momento, sabendo que a batalha que se aproximava poderia mudar o destino de suas nações. De um lado estavam os israelitas, o povo escolhido por Deus. Eles se preparavam para a batalha, ajustando suas armaduras e afiando suas espadas. Cada homem sabia que estava lutando não apenas por si mesmo, mas por sua família, sua fé e seu futuro. Seus corações estavam pesados de medo. A incerteza do que estava por vir os consumia. Eles olhavam para o horizonte, esperando um sinal de esperança, mas tudo o que viam era a sombra do gigante que se aproximava. Do outro lado do vale estavam os filisteus, seus inimigos. Eles eram numerosos e bem armados, prontos para esmagar qualquer resistência. A confiança deles era palpável, alimentada pela presença de seu campeão. Um gigante chamado Golias se adiantou em suas fileiras. Ele era uma visão aterrorizante, uma montanha de homem que parecia invencível. Cada passo que ele dava fazia a terra tremer, e seu olhar penetrante fazia os corações dos israelitas vacilarem. Ele era mais alto do que qualquer homem, vestido com armadura de bronze. Sua armadura brilhava ao sol, refletindo a luz de maneira quase cegante. Ele carregava uma lança que parecia mais uma árvore, e seu escudo era tão grande que precisava de um escudeiro para carregá-lo. Eu os desafio. Sua voz era como um trovão, ecoando pelo vale e fazendo os soldados tremerem. Ele não apenas desafiava os israelitas, mas também zombava deles, questionando sua coragem e sua fé. Enviem o seu melhor soldado. Ele queria um combate singular, um duelo que decidiria o destino de ambos os exércitos. Era uma proposta ousada, mas Golias estava confiante em sua vitória. Se ele puder me derrotar, seremos seus escravos. Ele oferecia uma esperança aos israelitas, mas uma esperança que parecia impossível de alcançar. A ideia de derrotar Golias era quase inimaginável. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. A ameaça era clara e aterrorizante. A perspectiva de escravidão era um destino pior do que a morte para muitos dos israelitas. Dia após dia, Golias repetia seu desafio. Cada manhã, ele se levantava e caminhava até o centro do vale, gritando suas provocações e esperando uma resposta. Sua paciência parecia infinita e sua confiança inabalável. Dia após dia, os israelitas tremiam de medo. Eles se reuniam em seus acampamentos, discutindo estratégias e tentando encontrar coragem. Mas ninguém se apresentava para enfrentar o gigante. O medo os paralisava, e a sombra de Golias crescia a cada dia. Ninguém ousava enfrentar o gigante. A cada dia que passava, a moral dos israelitas diminuía, e a confiança dos filisteus aumentava. A batalha parecia inevitável, mas o desfecho ainda estava longe de ser decidido. Entre os israelitas, estavam 3 irmãos. Eles eram conhecidos por sua coragem e dedicação. Eles eram pastores, cuidando das ovelhas de seu pai. Seus nomes eram Eliabe, o mais velho e mais forte, Abinadab, o segundo irmão, conhecido por sua sabedoria, e Samá, o terceiro, que era ágil e rápido. O irmão mais novo, Davi, ficou para trás para cuidar das ovelhas. Ele era jovem, mas já demonstrava uma fé inabalável e uma coragem que superava sua idade. Um dia, seu pai Jessé disse a Davi: "Leve esta comida para seus irmãos. Veja como eles estão. Traga-me notícias da batalha. Quero saber se estão bem e como está a situação no campo de batalha." Davi chegou ao acampamento israelita. Ele estava ansioso para ver seus irmãos e entender o que estava acontecendo. Ele ouviu o desafio de Golias, o gigante filisteu que aterrorizava os israelitas com suas palavras e presença imponente. Ele viu o medo nos olhos dos soldados. Eles estavam paralisados, incapazes de enfrentar o gigante. Mas Davi não teve medo. Ele sentiu uma força interior que vinha de sua fé em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Davi orou, pedindo orientação e coragem para enfrentar o desafio. Ele tinha certeza de que Deus protegeria seu povo. Sua confiança era inabalável e ele estava determinado a agir. Quem é esse filisteu, esse Golias, para desafiar os exércitos do Deus vivo?
Davi perguntou com convicção. Ele sabia que, com a ajuda de Deus, poderia derrotar qualquer inimigo, não importava o quão grande ou forte fosse. E assim, com coragem e fé, Davi se preparou para enfrentar Golias, determinado a proteger seu povo e honrar seu Deus. Eliabe, irmão de Davi, o ouviu. Ele estava preocupado com a segurança de seu irmão mais novo, que parecia estar se metendo em problemas. Por que você veio aqui? Você não deveria estar cuidando das ovelhas no campo? Quem está cuidando daquelas suas ovelhas? Você deixou seu dever para trás. Você é só um garoto. O que você sabe sobre batalhas e guerreiros? Você não sabe nada de guerra. Olhe para você, sem armadura, sem experiência. Mas Davi não se deixou abater. Ele tinha uma coragem que poucos podiam entender. Ele foi até outros perguntando sobre Golias e a recompensa oferecida pelo rei. Ele queria saber mais sobre o gigante que aterrorizava seu povo. Finalmente, as perguntas de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei ficou intrigado com a ousadia do jovem pastor. Tragam o jovem até mim, quero ver quem é esse garoto corajoso. Davi estava diante do rei, pequeno, mas corajoso. Ele não se intimidou com a presença real. Majestade, eu irei e lutarei contra Golias. Eu protegi minhas ovelhas de leões e ursos, e farei o mesmo com este gigante. Você é apenas um garoto. Como pode pensar que pode enfrentar um guerreiro tão experiente? Você não é páreo para este gigante. Ele é um guerreiro desde a juventude, e você é apenas um pastor. Mas Davi estava determinado. Ele sabia que sua fé e coragem eram suas maiores armas. Ele olhou para o horizonte, sabendo que a batalha que enfrentaria seria a maior de sua vida. O rei Saul, vendo a determinação nos olhos de Davi, começou a acreditar que talvez, apenas talvez, este jovem pudesse fazer o impossível. E assim, Davi se preparou para enfrentar Golias com nada além de sua fé, coragem e uma simples funda. Davi respondeu ao rei: Majestade, eu matei leões e ursos enquanto protegia as ovelhas do meu pai. Deus me salvou de suas garras. Deus também me salvará deste gigante. A coragem de Davi impressionou Saul. Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul ofereceu a Davi sua própria armadura, uma cota de malha e um capacete de bronze. Davi experimentou, mas eram pesados e desajeitados. Ele não estava acostumado a usar armadura. Eu não posso ir com isso. Não estou acostumado com elas. Davi tirou a armadura e pegou seu cajado de pastor. Ele foi até um riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas. Ele as colocou na bolsa de seu alforje de pastor. Então, carregando sua funda na mão, ele saiu para encontrar Golias. Golias caminhou em direção a Davi, sua armadura brilhando ao sol. Ele riu quando viu o jovem pastor. Ele esperava um poderoso soldado, não um garoto. Sou eu um cão que vens a mim com paus. Venha aqui, garoto, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te derrubarei e cortarei a sua cabeça. Neste dia, as aves do céu e as feras do campo se alimentarão da sua carne, e todo o mundo saberá que há um Deus em Israel. Davi correu em direção a Golias, com sua funda girando acima de sua cabeça. Ele mirou e lançou a pedra. A pedra disparou com grande força. Ela atingiu Golias na testa. O gigante cambaleou. Ele caiu no chão com um estrondo que sacudiu a terra. O exército filisteu ofegou em horror. Seu campeão estava derrotado. Davi correu até Golias e tirou a espada do gigante da bainha. Com um golpe poderoso, ele cortou a cabeça de Golias. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, eles se viraram e fugiram. Gritando com vitória, os israelitas os perseguiram. Os israelitas voltaram para o acampamento cantando e dançando de alegria. Eles tinham conquistado uma grande vitória. Davi os havia salvado dos filisteus. A vitória de Davi sobre Golias nos ensina que, com fé em Deus, até mesmo o menor de nós pode superar os maiores obstáculos.
Coragem não é sobre tamanho ou força, mas sobre a crença no que é certo e a vontade de lutar por isso.